Oi, gente, tudo bem? Bárbara aqui de novo. Tô gravando um vídeo para vocês para explicar um pouquinho agora como que é a rotina escolar da Manu, né? Como que funcionam os horários aqui nas escolas e como que a gente faz para conciliar aí tudo direitinho. Eu queria fazer essa sequência de vídeos para principalmente para mamães, né, que estão pensando em vir com crianças, para tentar entender se vai conseguir trabalhar com as crianças na escola ou não, como que concilia os horários, ou que horário que vai precisar trabalhar aqui em Portugal, porque é um pouquinho diferente como a gente está acostumado aí no Brasil. Então, vamos lá. Nosso dia começa, então, com a Manuela entrando 9 horas da manhã na escola, e o horário de aula dela vai até as 3:30 da tarde. Esse é o horário normal dela de aula, tá? E aí, o que acontece? A partir do primeiro ano, ela tem a opção de fazer aulas extracurriculares à tarde. Então, a aula acaba às 3:30. Das 3:30 até as 4, ela tem um horarinho aí pro lanche. E aí, a partir desse horário, ela ficaria na escola das 4 até as 5 fazendo essas atividades extracurriculares. Elas funcionam de segunda até sexta e cada dia é uma aula diferente. E aí você matricula seu filho e matricula gratuitamente. É um serviço oferecido, pelo menos aqui no distrito de Aveiro, aqui na cidade onde eu tô morando, é gratuito. Então, assim, ela podia ter escolhido uma aula ou outra, não é obrigatório nenhum serem todas, ou sei lá, segunda e quarta, terça e quinta. E a Manu acabou escolhendo todas, ela teve interesse de fazer todas. E aí, na escola dela tem atividade física e desportiva, segunda. Terça, atividades rítmicas e expressivas, na terça. Na quarta, atividade lúdico-expressiva. Na quinta, música. E sexta, jogos de estratégia e raciocínio. Então, isso é bem bacana para quem precisa deixar aí a criança até um pouquinho mais tarde. Então, 5 horas já é um horário bacana. Mas aí você tá pensando, meu filho entra às 9 horas da manhã e aí às 5 horas da tarde eu preciso buscar. E se meu horário de trabalho começar antes ou se eu precisar buscar depois, como que funciona? Aqui funciona, tem uma ajuda, né, com esse horário estendido, que se chama ATM, se não me engano. E aí você pode contratar eles para eles fazerem esse serviço de ficar com seu filho ou horário antes, ou horário depois, ou os dois. O mais cedo, deixa eu ver aqui se eu tenho. Aqui. O mais cedo que eles têm de horário é às 7:30 da manhã, podendo ficar até às 6:30 da tarde, tá? Esse é o horário máximo. Então, assim, se você precisar além desse horário, aí você vai precisar pensar em alguém para ir buscar, ou alguém para ficar com eles, uma babá, alguma coisa assim. Então, esse serviço é oferecido por mês, um valor de 25 euros. Então, como funciona? 25 euros ou para só de manhã ou só de tarde, se você precisar desse período integral, das 7 até as 9:30 e depois das 5 até as 6:30, 50 euros no mês. Como que funciona também o lanchinho? Ela tem um intervalo de manhã, das 10:30 das 10 às 10:30, eu acho que é o horário, que é um lanchinho, e aí ela tem esse lanche antes das atividades extracurriculares. Esses lanches eu tenho que levar para ela para a escola. Então ela tem uma lancheirinha, a escola super incentiva a alimentação saudável, então pede para levar uma fruta, um suquinho, também para não levar muita coisa, para não acabar não deixando de comer o almoço. E o almoço é oferecido pela escola pelo valor de 1,46 € por dia. E daí as moças lá que são responsáveis pela alimentação vão fazer um cálculo de quantos dias tem no mês. Então, por exemplo, esse mês teve 20 dias de aula, esse mês teve 30 dias de aula. Então, elas vão fazer esse valor vezes
o número de aula e aí você tem que pagar por mês. Em média, eu tô pagando de 20 a 25 euros por mês de alimentação aí pra Manu, porque é a quantidade mais ou menos de aula que tá tendo, né? E isso acontece porque tem uma grande variação. Porque as escolas aqui têm bastante recesso escolar. Não só de feriado, mas como de férias, e aí alguns períodos que eles acabam podendo ficar em casa. É bem diferente do Brasil. Então, assim, por exemplo, as aulas iniciaram dia 2 de janeiro, tá? Aí o que acontece? Do dia 30 de janeiro até o dia 3 de fevereiro, teve aí o encerramento aí do primeiro semestre. Então, esses dias elas ficaram em casa. Foi o dia que a Manu teve uma semana de férias aqui em casa. Eu tô ficando em casa porque a Luísa ainda não tem vaga na creche. Então, pra mim foi ok. Mas eu imagino pra quem os dois pais estão trabalhando uma semana, com quem que vai deixar a criança, né? Então, são coisas pra você ir pensando e se programando. Se você vem com o filho muito pequenininho, enfim. Só um ponto a dizer, essas aulas, essas curriculares são a partir do primeiro ano. Então, por exemplo, a Luísa que vai começar agora em setembro na pré-escola, né, com 3 anos de idade, ela não tem essa opção. Então, às 3:30 da tarde, eu necessariamente tenho que buscar lá na escola ou pagar o ATM, né, que é o extracurricular, para ficar até mais tempo, tá? Aí outro recesso que teve agora, né, do carnaval, do dia 20 até o dia 22. Então ela ficou esses 3 dias em casa. E na Páscoa ela vai ficar em casa do dia 5 até o dia 14 de abril. Então são praticamente aí quase, né, de 9 a 10 dias em casa. Então, a outra coisa também que precisa ficar atento com esses papeizinhos que a escola entrega, falando bem o recesso escolar, para você poder se organizar, né? Fora isso, a gente está vivendo um período que os professores estão reivindicando seus direitos, né? Por trabalho melhor, por questões, né? Melhores na escola, para poder melhorar a infraestrutura, funcionários, enfim, tem toda uma estrutura e equipe que eles entendem que precisa, né? Eu, como professora, super apoio. Mas eles acabam fazendo greve para poder mostrar, né, esse poder, essa vontade de querer que as coisas mudem. E greve acaba também prejudicando, né, os pais que trabalham. Então, de novo, eu como tô com a Luísa em casa, tem greve e, bom, pra mim não, assim, não muda muita coisa, porque eu já tô em casa com a Luísa, ficar com a Manu, ok. Mas, de novo, para quem trabalha, é algo também a se pensar e se organizar. E mais uma coisinha que eu achei muito legal que eu queria dividir com vocês é que logo quando a Manu começou, né, iniciou as aulas, passaram a lista de material, como vocês viram, né, tem um vídeo aqui mostrando a gente comprando a lista de material todinha e tal. E eu achei bastante resumida, assim, né? A quantidade de materiais, achei bem bacana. Deu por volta de 50 euros de material por um ano todo. Então, assim, se você for pensar a lista de material do Brasil, que você tem que dividir o ano inteiro, porque é uma quantidade de material exorbitante. Então, assim, eu achei que aqui foi bem sucinta a quantidade, foi realmente o que ela vai usar e o que se for precisando, eles vão pedindo mais, mas assim, você não vai precisar ficar dividindo em 1000 vezes o valor. E outra coisa também, que toda criança que inicia aqui no primeiro ano escolar recebe uma mochilinha com um notebook dentro da mala. Então, a Manu tem um notebook com headset e uma internet móvel, caso eu não tivesse internet nem em casa, ou se ela precisar levar para outro lugar, enfim. É um notebook dela, uma mochilinha dela, para escolar, para trabalhos escolares.
E aí ela vai ter, né, esse contato também com o computador, com tecnologia, com a internet, com pesquisas. E aí tem alguns dias que a professora pede para eles levarem para a escola, então ela tem que pegar a mochilinha, organizar as coisas, leva para a escola para poder usar com os amigos em sala de aula e com a professora. Isso é uma coisa que eu achei assim um máximo, completamente fora da realidade, né, do que eu vivia lá no Brasil, porque escola pública jamais aconteceria isso. E se fosse em escola particular, você que teria que comprar o computador, né? Então aqui eu assinei um termo, né? Eu fui lá na secretaria onde pediram para eu ir buscar. Eu assinei um termo falando que quando desse o quarto ano a gente devolveria o computador, que aí pro próximo, né, pro quinto ano ela receberia outro computador e esse a gente estava devolvendo. Então eu achei muito, muito, muito bacana, muito positivo. Assim, eu tô vendo uma evolução muito grande da Manu. A professora é um amor de pessoa, ela é muito legal, ela, assim, é muito carinhosa, ela entende as questões da Manuela, né, em relação ao tempo. Ela chegou muito tempo depois, né, são 3 a 4 meses aí de diferença com os amiguinhos em sala de aula. Então, existem dentro da escola outros funcionários, né, que são específicos para poder ajudar a professora. Então, tem professoras fonoaudiólogas, psicólogas, ou até professoras de apoio. Então, às vezes, a Manuela trabalha individualmente com essas outras professoras. Tô vendo uma evolução muito grande dela. Tô vendo que ela se sentiu acolhida, tá adaptada. E ela tá conseguindo aí, aos pouquinhos, na velocidade dela e tentar acompanhando a turminha dela, tá? Então, eu acho que é isso, né? Apesar desses horários serem difíceis para os pais que trabalham, aqui tem muitas opções de, por exemplo, de ama ou de babá. Aqui a comunidade você consegue, né? Ah, mamãe busca, as cidades são menores, então às vezes mamãe busca, acaba ajudando um pouquinho até você conseguir chegar, ou turnos de trabalho diferente. Então, se o marido está trabalhando de manhã, você trabalha à noite, ou o marido trabalha ou você trabalha de manhã e o marido trabalha à noite, enfim, às vezes você conseguindo intercalar, ou até mesmo o trabalho remoto, né? Muita gente aqui em Portugal trabalha de casa, então se você conseguir uma oportunidade assim, também já resolve ali um problema de buscar o filho mais cedo na escola. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado. Se vocês têm alguma dúvida como que funciona a escola, mais alguma coisa que vocês entenderam desse vídeo ou dos vídeos anteriores, né? Eu gravei um vídeo falando como eu fiz para matricular, como comprar material escolar e agora como que tá tendo a nossa experiência aí com quase 2 meses de aula. Então, qualquer coisa deixa aqui nos comentários, que é mais do que um prazer poder ajudar as mamães. Muitos outros relatos foram que me ajudaram a me organizar um pouquinho aqui antes de vir. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo.